nós, em geral, temos preconceito estrutural com relação a pessoas com deficiência. Então, quando as pessoas têm oportunidade de ter acesso à informação sobre pessoa com deficiência, você consegue quebrar em grande medida esse gelo. Olá, muito bem-vindos a mais uma edição do Prodcast, o podcast videocast da Prodan. E hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da Prodan o Cid Torquato, que é coordenador do Núcleo de Inovação em Acessibilidade do Inova USP. Cid, obrigado pela sua presença aqui. E também estamos recebendo o Sidney Tobias, que é o nosso diretor da DIPAR, a Diretoria de Participação da Prodan. Obrigado, Sidney. Ok. Hoje tem muito assunto para a gente falar, principalmente sobre, claro, a temática da acessibilidade. E o interessante em dizer aqui é falar um pouquinho da trajetória do Cid, né? Você, Cid, construiu uma carreira de sucesso em comunicação, em tecnologia e direito antes de você ter sofrido, se não me engano, em 2007, aquele fatídico acidente que acabou provocando a sua tetraplegia. E como é que esse marco na sua vida transformou a sua visão sobre acessibilidade, né? E direcionou você para esse ativismo nas políticas públicas? Queria que você relatasse um pouquinho disso. Boa pergunta, né? Porque nós, em geral, temos preconceito estrutural com relação a pessoas com deficiência. Né? É difícil, né? Se eu perguntar para você, vai dizer, não tenho, mas todo mundo tem. A gente não aprende a não ter preconceito com relação a pessoas com deficiência. Pelo contrário, né? Ao longo não só em todas as atividades sociais, até pela falta de participação de pessoa com deficiência, né? Pessoa com deficiência é um ser estranho à maior parte das pessoas. Então, era assim para mim. Quando eu quebrei o pescoço, eu não tinha tido contato nenhum com pessoa com deficiência e era cheio de preconceitos. Ainda tem alguns, porque a gente vai carregando, né? Por isso que é importante esse trabalho que a gente faz, né? Que é, né, eu, Sidney e outros, que é de sensibilização das pessoas, né, de quebrar esse gelo do capacitismo. Né, né, não é fácil, mas também, por outro lado, não é difícil, porque né, eu vejo historicamente, né, quando as coisas começam a acontecer. Isso é o retrato dos últimos 20 anos aí de evolução das políticas e das práticas com relação à acessibilidade e às pessoas com deficiência. Mas quando eu quebrei o pescoço, eu não sabia nada. Na verdade, eu sempre brinco que, ironicamente, eu fui ler a primeira coisa, gozado, eu trabalhava com tecnologia, mas eu fui prestar atenção na primeira informação sobre acessibilidade digital uns 4, 5 dias antes de quebrar o pescoço. Eu, assim, na minha cabeça, eu nunca tinha prestado atenção no conceito acessibilidade digital antes de 4, 5 dias antes. Daí que eu aprendi que, né, me despertou a atenção e, fatidicamente, né, uns 4, 5 dias depois, eu fui quebrar o pescoço. E a gente não tem esse hábito, né, de, ainda hoje, com essa mudança que está acontecendo já há algum tempo no mundo, das pessoas estarem mais atentas para essas questões, passa despercebido. Eu me lembro que quando eu era criança na década de 80, meu primeiro contato com uma pessoa com tetraplegia foi quando eu li Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, que chocou, aquele livro estourou no final da década de 70, começo da década de 80, então aquilo, eu lembro que eu tinha 10, 12 anos, alguma coisa por aí, e aquilo me chocou, mas não era uma coisa que ninguém militava nisso, né? O próprio Marcelo, de muitos anos depois, mas ele até pela cultura que havia na época, ele não defendeu essa bandeira naquela época. Eu já vi ele dando entrevista falando nesse sentido, e acho que é um tema que, assim, que é candente a gente falar, né? Sem dúvida. O Marcelo tem, na verdade, posições diferentes sobre o mesmo tema. Ele foi um dos fundadores da CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade da Prefeitura de São Paulo. Na verdade, ele foi o primeiro presidente da CPA. Então, quer dizer, a CPA é de 96. Isso. 96. Então, ele tem um lado militante, né, não tem jeito de não ter, mas ele, até um certo ponto, porque ele quis se preservar e fez bem, acho que estrategicamente. Ele se define como jornalista,
E a tetraplegia dele é indiferente, né, para ele como jornalista, até porque ele escreveu Feliz Ano Velho e depois ele não ficou só na temática da deficiência, ou seja, pelo contrário. Sim. Né, e de fato, você lembrou bem, Feliz Ano Velho é um marco, né, ele colocou a deficiência na sala né, dos brasileiros, né, na década de 80 e foi muito impactante mesmo. Ô Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência, né? Como é que você lida com essa questão da deficiência visual e o preconceito, né, alguns padrões que as pessoas ainda conservam em pleno 2026? Ok. Bom, vamos lá. Eu entendo o preconceito das pessoas, muitas vezes vem da falta de convívio, né? Então, imagina o seguinte, se você mora numa região, todo mundo tem uma certa característica física, né? Um fenótipo específico, e vem alguém diferente, aquilo chama atenção, né? E causa curiosidade, causa estranhamento, porque falta de convívio. Então, eu acho que tem muito isso, essa questão da falta de convívio. Só que de um tempo para cá, as pessoas com deficiência saíram, vão para a luta, vão para a rua, vão né, viver a vida. Algumas ações positivas da lei de cotas para o trabalho e tal, então as pessoas começaram a ingressar no mercado de trabalho e, consequentemente, a sair para passeio, para show, para shopping, para cinema, para restaurante. Então a gente está no meio da sociedade. Então começou a haver esse convívio maior e, consequentemente, um pouco de quebra de paradigmas e preconceitos. Mas ainda existe, né? Eu perdi a visão com 13 anos, daí eu fui me adaptando aos poucos. Não havia tecnologias assistivas que hoje existe. Quando eu comecei a trabalhar na Prodan, não havia software leitor de tela. Depois de alguns anos vieram um software que deu um impulso na minha carreira. Então, de fato, a tecnologia assistiva, até como um instrumento, uma ferramenta de estudo, de trabalho, facilitou muitíssimo a vida das pessoas com deficiência em geral, não só as pessoas com deficiência visual, né? Então, hoje eu digo que existe aí um marco, né? Antes e depois de ter acesso à tecnologia assistiva, né? Então, a tecnologia assistiva pode trazer maior autonomia. Muito legal. E pegando esse seu gancho, perguntar para o Cid, durante a sua gestão como secretário municipal de pessoa com deficiência aqui da cidade de São Paulo, você implementou iniciativas como a Central de Intermediação em Libras, a Para-Oficina Móvel, o Festival Sem Barreiras. Pegando esse gancho que o Sidney colocou, né, da evolução da tecnologia de lá para cá, quais foram de lá para cá os principais avanços e quais desafios que, na sua avaliação, persistem ainda hoje na cidade de São Paulo? Olha, primeiro de tudo, eu preciso parabenizar a atual secretária Silvia Greco, porque ela fez algo em comum, que foi dar continuidade. Ela trabalhava na secretaria, ela foi assessora da secretaria quando eu era secretário. E então ela participou, em grande medida, desses processos e desses lançamentos, dessas ideias, né, dessas políticas inovadoras. Primeiro de tudo, quer dizer, ela tem uma gestão admirável por vários aspectos, mas o primeiro deles foi ter continuidade. Ela manteve, e não só manteve, ampliou todos esses projetos que você mencionou, né, dando uma dimensão ainda maior a esses projetos que na época eram inovadores. O meu orçamento na época era 10 vezes menor do que o orçamento o atual da secretaria, que é outra vitória dela, né, da interlocução dela com o prefeito Ricardo Nunes. Né, ela é muito simpática como pessoa e tem propósito e tem conhecimento técnico, e por outro lado o prefeito tem essa sensibilidade, né, teve e tem essa sensibilidade de transformar a Secretaria da Pessoa com Deficiência num verdadeiro operador, né, de políticas públicas inclusivas na cidade de São Paulo, que é um negócio inédito no Brasil e talvez no mundo. No Brasil, você não tem outras secretarias da pessoa com deficiência que são operacionais. Em geral, elas são um meio. Elas provocam nas outras secretarias ações. E esta secretaria ela tem o que eu acho que é o privilégio
em várias frentes, ser a operadora das políticas. Então, isso a gente começou lá atrás, mas ela intensificou. Então, eu quero aqui publicamente, né, reconhecer, e isso é do fundo da minha militância, né, do meu reconhecimento pelos avanços, pelo compromisso que essa gestão teve e tem com a causa da pessoa com deficiência. E retomar aqui um tema que a gente falou rapidinho antes, que é a questão do capacitismo, né? Eu queria saber, Cid, na sua opinião, qual que é hoje o maior obstáculo para que uma sociedade verdadeiramente inclusiva aconteça no Brasil, né? O que, sei lá, as empresas, as universidades, o que a sociedade de forma geral ainda precisa entender sobre esse tema? É para os dois. Quem quiser perguntar primeiro aí. Você primeiro, eu Tá legal. Então, vamos lá. Eu acho que todo mundo aí tem uma lição de casa. Por exemplo, a gente tem uma coleção de leis, né? A LBI, aí como Lei Brasileira de Inclusão, tratando de diversos aspectos da vida da pessoa, né? Saúde, educação, transporte, cultura, trabalho, né? Só que partes dessa lei precisa de regulamentação. Puxa, já faz alguns anos aí, já vai para uma década, já passou de uma década e não foi regulamentado. Então, acho que isso é uma questão de governo, né? Tomar a frente para regulamentar. A outra coisa é a sociedade, né? A gente tem que colocar em prática, não basta ter lei, né? Mas a gente tem que colocar em prática o princípio da lei, né? Qual é o princípio da lei? A inclusão total aí das pessoas com deficiência na vida social, na participação social, né? Então, isso faz parte, nós, como sociedade, pensar nessa questão. Não é um favor, né? Sim, criar condições para uma participação plena, né? E criar condições para uma participação plena é a eliminação de barreiras. E aí não só barreiras arquitetônicas, porque sempre a gente pensa em barreiras arquitetônicas, né? Falta de rampa, escada, coisa e tal. Não, acabar com as barreiras atitudinais, que é a mãe das demais barreiras, né? No sentido de viabilizar a participação das pessoas na sociedade de maneira plena, como deve ser. E você, Cid? Então, concordo plenamente com o que o Cid me falou. Essa questão legal é muito importante, porque o direito está lá, mas ele está lá cristalizado, mas você não consegue materializá-lo, né, em função da falta de regulamentação, do conhecimento da lei, inclusive pelos agentes do direito, não só pelas pessoas com deficiência, que com certeza deveriam conhecer seus direitos, mas também pelos agentes do direito. Então, a LBI hoje é um estatuto, né, lindo, elogiado em outras partes do mundo, mas é muito pouco usado, né, por isso tudo. Mas o buraco é mais embaixo, é mais profundo. Tem muita coisa para ser feita. A questão do preconceito ainda é brutal. E a gente tem um atraso histórico muito grande, tem um déficit muito grande que né, as políticas não conseguem ser rápidas o suficiente para a gente eliminar esse déficit. Se você for pensar, as primeiras políticas né, de verdade com relação a pessoas com deficiência, de quebrar essas barreiras que o Sidney comentou, começaram a nascer na década de 70, nos Estados Unidos, final dos anos 60, mas né, com o desenho universal, acho que dos anos 68, ou o Independent Living Movement, né, o movimento de vida independente, mais ou menos dessa época. A primeira rampa de calçada é década de 70 em Berkeley, na Califórnia. Então, né, as primeiras políticas, você imaginar que até a década de 70, 80, em muitos países até hoje em dia, você não tem menor acessibilidade arquitetônica. Esse conceito nem existe em alguns países, né, ainda. Em outros você tem déficits muito grandes. Aqui no Brasil, São Paulo, os grandes espaços, né, são acessíveis. Mas o pequeno comércio, por exemplo, é zero acessibilidade. Então, você tem muitos e muitos prédios privados, os públicos, no estado de São Paulo evoluiu muito,
mas tem muita coisa privada ainda sem nada de acessibilidade. Isso só pensando em arquitetônica. Né, estudos mostram que menos de 3% dos sites em operação no Brasil são acessíveis. Então, olha, menos de 3%. E é uma coisa tão fácil de fazer, acessibilidade arquitetônica, não, ou digital. Então, né, tem um caminho muito longo. As crianças com deficiência, né, principalmente aquelas que nascem ou adquirem uma deficiência logo na infância, vivem vidas de não. Né, porque tem, principalmente quando no cruzamento com pobreza e miséria. Eu digo que a população com deficiência é o segmento mais sofrido da sociedade. Ainda, né? Pior quando cruza com pobreza, miséria. Né? A gente tem aqui, ainda na periferia de São Paulo, mas no Brasil afora, situações horrendas criadas pela falta de acessibilidade e de barreiras. Então, como eu disse, que é importante falar isso, vida de não consegue sair de casa muitas vezes, a rua é ruim, a calçada é ruim, né? Não consegue ir para a escola, às vezes até por causa dos pais, não é só um problema estrutural. Tem um alto preconceito, que é tremendo também. As pessoas com deficiência, em função desse capacitismo todo, elas desenvolvem uma falta de apreço, né, pessoal, né, elas se culpam pela falta de acessibilidade existente, ou seja, a deficiência é culpada pela falta de acessibilidade. Então, eu acho que né, é muita coisa ainda. De novo, evoluímos muito. São Paulo, tanto a cidade, principalmente a cidade, mas o estado, são muito diferentes do que o resto do Brasil, mas a gente precisa acelerar ainda mais. Perfeito. Muito obrigado, então, aqui no nosso podcast, Alcídio Torquato, coordenador do Núcleo de Inovação e Acessibilidade do Inova USP, e também ao nosso Sidney Tobias, diretor da DIPAR, aqui da Prodan, Diretoria de Participação. Obrigado a vocês dois por compartilhar as histórias de vocês e parabéns pelo trabalho de ambos. Até uma próxima.